Boa tarde, estamos iniciando agora a nossa expedição por Natal, com o intuito de nós despertarmos esse interesse também na população, não só turística, mas sim a natalense, que em si não tem muito conceito sobre a história de Natal. E agora, pelo primeiro tópico, a gente vai na Fortaleza dos Reis Magos ver esse grande marco que foi para Natal, o início de tudo, o início de toda a nossa história, e que vocês venham curtir nosso passeio aí. Não consigo. Essa é uma terra de um Deus mar que vive para o sol. E esse sol está muito perto daqui. Vem e veja tanto quanto pode se curtir. Linda terra para Aqui estamos do lado da Fortaleza da Barra do Rio Grande, conhecida popularmente como Forte ou Fortaleza dos Reis Magos. Foi fundada em 25 de dezembro de 1599 e teve início a sua construção em 6 de janeiro de 1598. Boa tarde. Tá ok. gentil, belo cai o sol sobre esse rio. E esse rio. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na Fortaleza dos Reis Magos, continuando o nosso passeio. E uma das coisas importantes que tem na Fortaleza é esse monumento aqui. Esse aqui é o monumento, o Marco de Touros. Ou seja, essa pedra foi feita para marcar o território português na América. Ou seja, foi posto essa pedra, tomando posse do território português no Brasil, na Praia de Touros, mais especificamente na Praia do Marco de Touros. E foi posto outro lá em Porto Seguro, na Bahia. Nós adentramos a Fortaleza dos Santos Reis Magos e aqui de bobeira nós vamos falar um pouquinho sobre o comando, né? Essa fortaleza, ela foi feita para, como o nosso amigo Matheus mencionou, para proteger a Barra do Rio Grande dos corsários franceses. E o primeiro capitão desta fortaleza foi o chamado Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que ia ser o primeiro dos Albuquerque Maranhões que chegariam ao Rio Grande do Norte e estabeleceriam um certo domínio por algum tempo, até a época colonial, mais especificamente, e um pouco da República Velha. E este é o nosso cenário interno da Fortaleza dos Reis Magos. Os Reis Magos tem seu nome assim porque a sua data de construção se remete ao dia de Reis, dos 3 Reis Magos, Baltazar, Gaspar e Belchior. Por isso se chama Forte dos Reis Magos da Fortaleza. Hoje em dia ainda encontramos o poço e também um pouco acima da gente o paiol, que era original daqui. Continuando a nossa expedição aqui pelo forte, há uma coisa muito interessante aqui no alojamento dos soldados, que é esse quadrado aqui, esse vão, que era onde se encontrava o alojamento dos soldados. Nós podemos ver que essas paredes aqui, em si, elas já são grandes, enormes, mais ou menos 70 centímetros. Mas uma peculiaridade tem, é essa daqui, 14 metros. É muito metro para chegar até a praia. E aí, galera, aqui tem uma peculiaridade muito grande, porque os prisioneiros que se rebelavam durante a época da colonização, etc., eles deitavam aqui e, devido ao encadeamento da luz do sol, eles ficavam cegos. E após esse procedimento, eles eram mandados para uma sala e ali eram torturados, enfim, para os outros fins. Pessoal,
holandesas e, por consequentemente, seu nome foi mudado para Castelo Kelvin. A fortaleza dos Reis Magos ficou pelo domínio dos holandeses durante 21 anos. Só depois de 21 anos, os portugueses retomaram a posse da fortaleza e assim renomearam ela como Forte dos Reis Magos. Os Reis Magos também estiveram presentes pessoas importantes, como o príncipe Maurício de Nassau e o pintor holandês Frans Post. É um nome muito curioso. Se chama Mendelssohn. Por quê? Quando o atacante ele subia para atacar forte, ficava um ou dois guardas que feriam o soldado e jogavam abaixo, vindo posteriormente a óbito. Uma grande personalidade esteve preso aqui. Trata-se de André de Albuquerque Maranhão, o líder do movimento republicano de 1817 na capitania do Rio Grande. Também está perto daqui. Vem e veja tanto quanto é nosso Potengi. Sempre que estivesse por aqui, não observe. Pessoal, nós saímos do Forte dos Reis Magos e chegamos aqui à rampa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o legado da aviação na cidade de Natal. Natal, outrora, foi conhecida como a encruzilhada do mundo, em virtude da sua localização, certo? Então, Natal é o ponto mais perto da África. Viagem do continente europeu para o continente americano obrigatoriamente passava por Natal. E como na época os campos de pouso eram coisas muito raras, viagem de longa duração utilizava hidroaviões. E isso aqui, que infelizmente está totalmente deteriorada e ninguém conseguiu ainda restaurar, a rampa foi foi o marco natalense, norte-rio-grandense para a aviação. Por quê? Porque a rampa, antes, ela tem duas fases. A rampa serviu como o abrigo de hidroaviões alemães, hidroaviões americanos, hidroaviões franceses, no transporte de cartas e transporte de pessoas civis, certo? Nos continentes, ou seja, América, Europa, Europa, América. A gente pode registrar passagem por neste local, neste certo momento, como o aviador Carlos Delpetri. Desculpem, eu estou meio... O primeiro vídeo que eu faço eu fico meio aperreado, mas o piloto Carlos Delpetri, ele mantém um recorde, certo, de época, no meados da década de 20, em que ele saiu de Roma, na Itália, até a cidade de Touros, sem escala no seu avião, certo? Então ele passou também, atracou aqui no Rio Potengi, na margem do Rio Potengi, nesse espaço chamado rampa. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, Natal e o Brasil, no caso, estava meio cambaleando sobre em que posição tomar. Ou seja, não sabia se apoiaria o eixo ou os aliados. Então, Franklin Roosevelt veio a este local, juntamente com o presidente Getúlio Vargas, e assinaram aqui o acordo do Rio Potengi. Ou seja, Natal seria parceiro americano dos americanos na Segunda Guerra Mundial, e assim estabelecia a participação brasileira na guerra. Este local, que era civil, passou a ser um local para hidroaviões militares. Aqui abrigou aviões brasileiros, logicamente, aviões americanos e suas oficinas, e também seus bombas de combustíveis, enfim, seu apoio logístico para os aviões. Não dá pra dizer tudo num papel. Curte-se aqui ao natural. A natureza espalha o nó. Galera, aqui é uma singela homenagem da cidade do Natal à Força Expedicionária Brasileira, certo? A FEB.
e os pracinhas que participaram da tomada de Monte Castelo, de Montese, e, ou seja, que participaram da guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, na Itália. Meus cumprimentos aos pracinhas. Tô cansando de dizer que aqui não tem Avenida São João, nem tem o mesmo padrão que se tem por aí. Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir. Isso é Natal, ninguém se dá muito. E aí galera, estamos no bairro da Ribeira, agora na Rua Chile. Inicialmente a Rua Chile era um ponto central do comércio. Inicialmente era chamada de Rua da Alfândega, depois Rua do Comércio, um detalhe com 2 M's. Durante o século XX ela foi muito utilizada pelos trilhos e os bondes passavam para a cidade e até o final da rua, que ia dar perto do cais do Porto. A Rua Chile é um bairro essencialmente cultural, e um dos principais pontos dela foi que o centro de administração da cidade de Natal funcionava aqui na Rua Chile, mas posteriormente foi transferido para a Pinacoteca, lá na Cidade Alta. A gente tem alguns pontos de música alternativa aqui, como o Sol do Aponte 9, enfim. Aqui no Beco da Quarentena, um beco que tem cerca de 25 metros, faz atalho entre as ruas Frei Miguelinho e Rua Chile. Reza uma lenda da época que os marinheiros vinham para cá porque estavam com doentes da varíola e passavam cerca de 40 dias aqui para a doença não espalhar por toda a cidade. A quarentena, ela deixou de ser uma rua médica para depois ser um ponto de prostituição. Como estamos vendo aqui, essas casinhas, elas tinham apenas um quarto com uma cama e uma pia, e os marinheiros, enfim, os que ficavam aqui, pegavam as prostitutas e tinham relações sexuais com elas. Falar. Galera, uma curiosidade aqui da Rua Chile são os 2 centros náuticos. No caso, esse aqui, o Potengi, e o Esporte Clube de Natal. Cada um desses tem 100 anos de existência, apesar do remo não ser um esporte muito difundido hoje, mas antes, na década de 20, no início dela, era um esporte altamente praticado, e hoje eles ainda sobrevivem aos trancos e barrancos. De volta à Rua Chile, nós aqui verificamos a escola de dança do Teatro Alberto Maranhão. O prédio, assim como o teatro, também não tem muita conservação, infelizmente, mas um prédio bem antigo, da década de 20. Hoje funciona assim a escola, uma escola de dança renomada já no país. Pessoal, aqui também na Rua Chile se encontra o barracão da escola de samba Balanço do Morro, uma das escolas mais tradicionais aqui de Natal. Galera, a gente na Rua Chile consegue identificar algumas peculiaridades nas fachadas das casas. Veja aqui que tem uma marcação de tempo. Nessa fachada, naquela fachada também. Isso era bem comum no começo do século, as casas terem suas datas de fundação escritas em suas fachadas. Como dizem pessoas quase sem se sentir. Linda, baby, baby, linda, volte sempre aqui. Augusto Tavares de Lira foi o político até hoje de maior expressão no cenário nacional. Por quê? Porque Tavares de Lira, ele foi nos 3 poderes. Por quê? Ele foi governador desse estado, ele foi deputado nesse estado e deputado federal, ou seja, deputado representando este estado, foi senador da República por esse estado, também foi ministro tanto do judiciário como Tribunal de Contas, como obras e aviações. Então foi uma pessoa de grande caráter e importância para o Rio Grande do Norte. Agora voltando a uma peculiaridade da avenida, é o obelisco em homenagem a Tavares de Lira.
que, infelizmente, atos de vandalismo tiraram muitas das suas placas que tinham aqui em comemoração, só sobrando o seu busto. Aqui também observamos este canhão, que não da época da Cavaleiro de Lira, mas da época da colonização. Este canhão era a arma mais potente do Rio Grande do Norte, porque o tiro deste canhão conseguia atingir até 200 metros a partir desse ponto. Ele não era localizado aqui, mas é mais à frente, no Cais de Tavares de Lira. E se alguma embarcação viesse pelo estuário do Rio Potengi, seria facilmente atingida por um tiro deste canhão. Um dos principais atrativos da cultura e da sociedade boêmia que vivia aqui em Natal durante o século XX. E agora está nessa situação. Na Tavares de Lira, centro boêmio também do Rio Grande do Norte, natalense, do Rio Grande do Norte, ou seja, sua capital, nós temos um dos bares mais antigos da cidade, o Carneirinho de Ouro, datado de 1936. De vez em quando ele fica aberto, mas enfim, hoje ele está fechado, infelizmente não podemos visitar as dependências dele. Pessoal, nós estamos na encruzilhada ou no entroncamento mais famoso do século XX para os natalenses e norte-riograndenses. Se trata da Avenida Tavares de Lira com a Rua Doutor Barata. Mas quem foi Doutor Barata? Nós temos um esclarecimento. Em Natal existiam 2 doutores Barata, em épocas diferentes, certo? Este Doutor Barata, que leva o nome que dá nome a esta rua, esse Doutor Barata chama-se Cipriano José Barata de Almeida. Este é um baiano, certo? Nascido em 1762, que estudou medicina em Coimbra, em Portugal, e retornou ao Brasil com seu diploma devidamente registrado. Porém, ele era uma coisa extremamente particular, ele era um revolucionário. Ele, juntamente com outras pessoas, deu início à Revolução Baiana, ou à Conjuração Baiana, certo? Atrás de quê? De pregar o iluminismo e sua proveniente república. Ele foi ameaçado, foi preso, mas retornou após algum tempo e foi ser deputado da Bahia, justamente em Portugal. O que ele mais defendia era uma república, ou seja, a independência do Brasil para uma república. Ele foi para o olho do furacão, por assim dizer. Bem, Doutor Barata, ele tinha uma particularidade, porque ele era extremamente nacionalista. Então ele defendia o seu estado e o seu país com as vestes do seu país. Ele não se relacionava na corte se não tivesse vestindo, trajando roupa de 100% algodão brasileiro, um chapéu de couro parecidíssimo ou equivalente ao chapéu conhecido como o chapéu de vaqueiro do sertão, e também um detalhe é que ele usava uma bengala comum da moda da época, só que essa bengala era feita da madeira jucá, que é proveniente do sertão brasileiro, da caatinga. Bem, por ele atacar muito a coroa portuguesa, ele ia ser preso novamente. Antes disso, ele fugiu, juntamente com outros pensadores e revolucionários, para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele descobriu que o Brasil tinha se tornado independente, ou, no caso, o imperador Dom Pedro I. Ele retorna ao Brasil e não mais para Salvador, mas sim para Recife. E lá trabalha de jornalista na Gazeta de Pernambuco. Com a atribuição de jornalista, Doutor Barata também recebe outra voz de prisão, passa vários e vários tempos
preso e no final de sua carreira, na sua velhice, ele vem se exilar em Natal. Em Natal, ele assume o posto de professor de francês no Ateneu Norte-Rio-Grandense até o fim da sua vida. Este é o Dr. Barata, desta avenida. Lá em cima, no centro da cidade hoje, existe o casarão do Dr. Barata, certo? Que é um anexo do Tribunal de Justiça. Este Dr. Barata é um outro Dr. Barata chamado Afonso Moreira de Loyola Barata, médico também, certo? Mas de uma outra época mais recente. Galera, nós vamos falar sobre o Grande Hotel. Esse hotel, chamado Grande Hotel mesmo, é o nome dele, beleza? Foi um ícone para a cidade do Natal. Por quê? Antes da guerra, não existia hospedaria de grande valia na cidade. A cidade era uma cidade extremamente provinciana. E se foi com o advento da aviação, como foi falado lá na rampa, a cidade começou a ter grandes movimentos. Então se pensou em ter um hotel que conseguisse abrigar essas pessoas que eram provenientes de outros estados, da federação e de outros países. Natal entra na guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, com a base de Parnamirim Field. Então, não haveria algo capaz de abrigar também as personalidades que estavam vindo para essa cidade na época da guerra. Então, em 1939, foi fundado o Grande Hotel, em Natal, sobre a gerência do coronel Teodorico Bezerra. Já era uma pessoa acostumada a lidar com hospedagem, certo? Então ele geriu o Grande Hotel até 1986, ou seja, o funcionamento desse hotel foi de 1939 até 1986. Aqui hospedou grandes celebridades de época, grandes artistas que, enfim, nós não temos acesso hoje, da década de 30, da década de 40, grandes oficiais, tanto americanos como franceses, como dos aliados em geral, e alguns presidentes, como o general Dutra, que viria a ser presidente do Brasil em um momento posterior na chamada ditadura militar. Beleza? Agora, em frente da igreja Bom Jesus das Dores, ela é considerada a quarta igreja mais antiga de Natal e foi fundada mais ou menos em 1700. Vale a curiosidade que na igreja Bom Jesus das Dores está as ossadas de várias pessoas, várias personalidades, como Ferreira Itajubá e o Dr. Barata mencionado anteriormente.